Você está agora no Submundo. Oi, gente, aqui é a Pri. Cheguei para mais um Submundo Indica, com mais uma série incrível. Então cola o ouvido aqui comigo e me ouça hablar. Eu tenho uma admiração imensa por personagens femininas complexas. Personagens em geral, tá? Eu acho que eu já falei isso em alguns outros episódios do Submundo, que eu gosto muito de personagens complexos, ambíguos. Mas, sobretudo, do gênero feminino. E para mim, parece que existe uma nuance que é capaz de expressar os sentimentos mais profundos e distintos em uma mesma personalidade, quando a gente está falando ali da questão do gênero feminino, né? Isso para mim, na minha opinião. E um exemplo muito bom disso, e que vai ser o tema deste Submundo Indica, é a obra Minha Amiga Genial. Bom, eu acho que cabe aqui já colocar de começo que a obra Minha Amiga Genial, ela é uma série, uma série de livros, né? Como que fala? Quadrilogia que fala? Bom, talvez seja. São 4 livros, né, que estão falando ali sobre um mesmo universo de personagens ali que se passa na Itália. Ainda não tive a oportunidade de ler esses livros, mas está muito na minha mira, né? Enfim, vou atrás desses livros em breve para poder ler todos eles. Esses livros eles foram escritos por Helena Ferrante, né? E virou uma série original da HBO. Então, aqui só para nomear os 4 livros, ele começa com A Amiga Genial, o primeiro livro. Depois vem História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica e A História da Menina Perdida. Essa obra ela foi adaptada aí para a série, se não me engano, no ano de 2018. Li alguns artigos ali que falaram que realmente passou muito despercebido, que não foi um grande sucesso. Eu não sei por que não foi, porque é um drama incrível, incrível, com personagens extremamente complexos e que me deixou com muita vontade mesmo de ler os livros. E aí vou contar um pouquinho da história para vocês. Novamente ali falando ali de história de amizade feminina, né? História de uma amizade, realmente isso, a história de uma amizade que transcende ali a vida toda, que passa pela vida toda. É a história da amizade da Lenu e da Lila, né? Da Lila não, é Lila, tá? Lenu e Lila. Gente, isso fica difícil de falar, né? Lenu, Lila. Se eu for falar rápido, eu vou errar várias vezes. Enfim. Bom, começando pela Lenu, que é a protagonista e a narradora, né, dessa história. A gente tá acompanhando a história ali a partir do olhar da Lenu, que é a Helena Greco, né, o nome dela, mas ela é constantemente chamada de Lenu, que é o apelido dela. Ela é uma menina doce, inteligente, uma menina um pouco mais contida, mais tímida, e que logo o que a primeira coisa da personalidade dela ali que é ressaltada na série é o quão inteligente ela é desde criança. Em contrapartida, a Lila também é essa menina muito inteligente. Só que eu acho ali, conforme vocês vão assistindo, a série tem 4 temporadas, né? Você vai vendo que a amiga genial, de alguma forma, quem é chamada de genial é a Lenu. Mas olha, gente, vamos falar uma coisa. Eu vou expressar que isso. Eu já prometi que não vai ter spoiler nesse quadro, tá? Isso não é um spoiler, fiquem tranquilos. Mas, para mim, a Lila é a genial. A Lila é genial, ela tem uma... Realmente, ali, com o decorrer da série, você vai vendo que ela tem uma inteligência extremamente adaptável. Ela aprende muita coisa. Só que a Lila, ela tem uma certa devoção ali pela Lenu, que você vai vendo ali, né, no decorrer desses episódios, porque acaba que ali naquele período de infância, a Lenu é a única pessoa que se dispõe a estar próxima da Lila, porque a Lila, ela ali, né, ainda criança, porque sim, a série começa ali da infância delas e passa até a vida adulta.
Então a Lila, ela é uma criança muito danada, né? Ela é engraçado porque ela é bem molecona, provoca todo mundo e não tá nem aí. Não tá nem aí, gente. Se ela vai apanhar, ela apanha dos meninos lá, ela não tá nem aí. Ela continua xingando, cuspindo, jogando pedra. Que se lasque, entendeu? Essa é a Lila, mas Lila também é extremamente genial. Ela é genial em matemática, em italiano, acho que naquela época tinha o lance de estudar grego também, se eu não me engano. Ou não, é grego. Latim, ela começa a estudar no ensino médio. Então ela é extremamente boa em grego e ela é boa em literatura. Genial, tá? Genial. A Lenu, ela não fica atrás. Só que a Lenu, a gente vai vendo que a Lenu, ela precisa de um esforço maior do que a Lila para poder chegar no mesmo patamar, né? As duas, elas só nota máxima, mas a Lenu, ela tem que estar ali em cima do livro toda vez. Não que a Lila não... A Lenu não... Ai, gente, confundi. Não que a Lila não fique, mas você sente que para ela não é um esforço, não tem um grande esforço para ela poder compreender e aprender certas coisas. Então a gente já vê ali, desde a infância também, uma relação de competitividade entre as duas, né? E de inveja em algumas partes também, porque você vai... Gente, não tem como você assistir essa série sem você sentir raiva da Lila. Você vai sentir raiva da Lila. E eu falei no episódio anterior da série Invejosa que a gente sente raiva da Vicky, mas é uma personagem extremamente carismática. A Lila não é carismática, gente. Ela não é carismática. Mas você também vai viver uma relação de amor e ódio com a Lila, assim como a própria Lenu vive durante toda a vida ali, durante toda a história, nas 4 temporadas, é uma relação de amor e ódio mesmo, tá? Enfim... Acho tóxico, acho bem tóxico, mas vocês dizem aí o que vocês acham depois. Comenta aí nos nossos... No YouTube, no Spotify, no Instagram, pode comentar. Vocês me dizem o que vocês acham, caso vocês tenham assistido já. Mas, enfim. Então, você acompanha também que existe aí uma devoção da Lila para a Lenu, né? E aí chega uma parte que é bem triste na história, né? Ali na infância ainda, e naquela época, a série se passa aí na década de... Inicia na década de 40? Tô errada ou não tô? Ou é 60? Eu acho que é 40, tá, gente? Porque tem a questão das guerras aí, das grandes guerras, então eu acho que se inicia ali mais ou menos nos anos 40, tá? Que está se passando nesse período. E é um período em que, gente, ali a série se passa em Nápoles, né, na Itália, e nessa sociedade, eu acho que a maioria delas, né, não era comum que filhos de pobres, porque assim, elas são pobres, estudassem. Não era comum. O ideal era, terminou o fundamental, vai trampar. Entendeu? Vai trampar, vai ajudar a família, vai trazer dinheiro para casa, vai colocar comida em casa. Essa era a questão ali. E aí, por conta dessa genialidade das duas, a professora vê um potencial e fala, não, essas meninas, elas precisam estudar, elas têm que estudar. E a professora vai lá, conversa com os pais das meninas, encontra resistência, mas ela consegue dobrar ali os pais da Lenu, os da Lila não. E aí você vê o quão triste que é isso, né? Você vê ali uma menina que deseja estudar, que quer fazer isso e que não pode fazer isso por conta de questões sociais e até um pouco morais, né? Questão moralista mesmo, mas eu acho que é muito mais social, porque não é uma questão de, porque ela é mulher, é uma questão de que porque ela precisa colocar dinheiro em casa, assim como o irmão dela também precisou. Então, é bem triste, né? Essa coisa. E aí você vê ali Lila extremamente frustrada com essa situação. Ela tenta boicotar a ida da Lenu para o ensino médio. E aí é o primeiro momento em que você sente ranço. Você fala, menininha filha da puta, sabe? Porque ela ainda é criança. Mas com o tempo, gente, a Lila ela vai mostrando tantas nuances. E assim, uma mulher forte, a Lenu não fica atrás, tá? Mas a Lila, ela demonstra uma força, porque ela se fode
tanto, sabe? Ela se fode tanto depois na adolescência, na vida adulta, que você vai falando, caralho, essa mulher, ela é filha da puta? Ela é filha da puta. Mas ela também, não sei o que dizer dela, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela tem essa coisa, essa relação tóxica com a Lenu, essa coisa de competição, de querer ser melhor que a Lenu, de querer provar para a Lenu que ela é melhor do que ela, mesmo ela não tendo estudado, porque isso acontece, tá, em alguns momentos da série. Porra, mesmo. E não é coisa, não é coisa que ela vai virar para a Lenu e fala, não. Ela demonstra, tá? Olha, uma cobra. Mas, ao mesmo tempo, ela também gosta muito da Lenu. Ela também vê a Lenu realmente como uma irmã. E ela quer ver o bem da Lenu. Ela é a primeira pessoa a apoiar que a Lenu continue estudando. E que ela vira para a Lenu e fala assim, eu quero que você estude. É só isso que eu quero que você faça. Se precisar, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu faço tudo o que for preciso para que você chegue na universidade, entendeu? Mas eu quero que você não pare de estudar nunca. Isso acaba virando até um pacto, né? Acaba... as pessoas colocam uma certa pressão também em cima da Lenu. E a Lenu também tem ali várias nuances, tá, gente? Eu falei muito da Lila porque ela é realmente uma personagem bem complexa. Mas a Lenu, ela também tem essa complexidade... E que com o passar do tempo você vai vendo que essa doçura dela também carrega uma mulher muito forte. É uma mulher que também sofre, que também se fode em bastante momento da vida. E que tem ali suas questões, né? Toda a pressão que foi imposta em cima dela com essa questão de estudo, até porque, como eu falei, né? Os pais dela não eram tão favoráveis aos estudos dela. Então, ela acaba que é assim, tipo, você vai estudar, você tem que ser a melhor. Você tem que, se não for para ser a melhor, a gente não vai continuar custeando seus estudos, não. Entendeu? Então, também tinha essa questão, né? De que precisava custear os estudos, né? Então, tem essa outra questão social. Não era também só por não estudar para não trabalhar. Tinha a questão de que você precisava custear esses estudos e era caro. Não, as famílias mais pobres, infelizmente, não conseguiam, mesmo que quisessem, né, levar os filhos para, enfim, chegar no ensino médio numa universidade. Mas, enfim, também tem essa questão dessa pressão, tudo... E essa relação entre elas de palavras ditas e não ditas, de raiva, enfim, gente, sério, como diz a minha amiga, a Ney que me indicou essa série, beijo Ney, ela virou para mim e falou assim, amiga, vai ter momentos nessa série que você vai querer rasgar a calcinha, de raiva, de ódio. Se prepara. E sim, gente, ela não mentiu. Teve um momento que eu fiquei com tanta raiva que eu falei, não, desisto. Gente, que porra é essa? Que ódio, porque às vezes você ficava com ódio da Lenu, porque você tava vendo ali que a Lila tava fazendo uma coisa muito filha da puta com ela e ela continuava ali naquela amizade, naquela relação. Gente, pelo amor de Deus, se afasta dessa mina. Essa mina não sabe, mas... Depois você vai vendo que não é bem assim. Enfim, uma coisa que alguns artigos aí que críticos levantaram sobre a série é que tem essas nuances aí do que é uma amizade que dura ao longo da vida, né? Que é aquela amizade que vai ter altos e baixos, que vai ter seus momentos em que você se afasta, que você volta a falar com a pessoa, às vezes você fica muito tempo sem falar com um determinado amigo. Só que, gente, eu vou ser sincera com vocês, assim, eu tenho muitas amizades de longa data. Estou muito feliz com as minhas amizades. Tem ali seus momentos em que você se afasta, tudo, mas não é por querer, são coisas da vida mesmo. Mas assim, Priscila, eu acho esse nível aí, bem tóxico. Eu, no lugar da Lenu, não voltaria a falar com Lila, não. Mas, enfim... Ainda bem que ela continuou falando com a Lila, porque tem mais história pra gente assistir ou ler aí.
E, enfim, você vai vendo ali que a Lila vai conquistando as coisas, vai fazendo com que a Lenú conquiste as coisas que ela sempre quis, né? Viva esses sonhos por ela, já que esse sonho dela foi interrompido ali na infância, esse sonho de estudar, de ser uma pessoa sei lá, acho que mais estudada, porque ela sempre foi muito genial, gente. Depois ela sobe na vida, tá? Ela tem uma reviravolta muito legal na série que é interessante vocês acompanharem. E eu não vou nem. Ai, mas isso é spoiler. Não, gente, eu não tô contando como foi. Vocês vão ver, tenham paciência. Assiste aí até a última temporada, né? Ali, a primeira temporada vai falar ali sobre a infância delas nos primeiros episódios, depois já passa para a adolescência. A segunda temporada já começa a entrar naquela juventude, né? Vida adulta, juventude. A terceira também já fala da vida adulta delas. E a quarta temporada, né? Já é elas um pouco mais... talvez entrando ali na casa dos quase 40 anos, né? Até o fim da vida delas. E, gente, é muito bom. Tá? É muito legal, é muito gostoso ver também quando elas se unem, quando elas estão numa sintonia perfeita, elas se unem para derrubar alguns canalhas na série, isso é muito legal. Aquela coisa, união feminina, tal, embora elas tenham aquela coisa de competir, mas quando elas se unem, elas realmente conseguem fazer muita coisa. E, bom, é tudo sobre amadurecimento e respeito que uma tem pela outra, e isso vai ultrapassar qualquer raiva, qualquer rancor que elas sintam também uma da outra, porque realmente eu acho que fala sobre admiração também, né? Você vai ver ali a Lenú narrando essa história assim diversas vezes com bastante rancor, contando ali os pontos negativos mesmo da amiga dela. Mas nunca é sem admiração, gente. Nunca é sem admiração. Ela tem uma admiração imensa pela Lila. E você também vai passar, mesmo com raiva, a admirar a Lila. O que eu acho muito foda. E, gente, um dia eu quero escrever uma história assim. Um dia eu quero conseguir escrever uma história assim, de personagem complexo mesmo. Que você não sabe se você ama ou se você odeia, sabe? Enfim, eu gosto muito de me envolver com as obras, então vocês vão ver eu contar as coisas aqui de uma maneira bem romântica, porque esse é meu jeito, sou romântica. E não só ao pé da letra, sabe? Mas romântica no sentido de que eu me envolvo emocionalmente com as obras. Seja para sentir raiva, tristeza, alegria, enfim, qualquer sentimento eu me envolvo bastante. E é isso que eu vou trazer aqui, quando eu estiver por aqui, ou no Submundo Otaku também, porque... Enfim, né? Todo mundo sabe que otaku eu não sou pouco. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam a série ou tenham interesse em assistir depois de ouvir esse episódio. Se já assistiram, comenta. Manda uma DM no Instagram. Sério, eu vou adorar responder vocês. Acompanha a gente no YouTube, no Spotify. Compartilha aí com seus amigos os episódios que vocês gostaram, enfim. Mandem sugestões de pauta também, a gente está aceitando. A gente sempre é sempre bom saber o que vocês que acompanham a gente estão curtindo ouvir. E é isso. Fico por aqui com esse. Até o próximo episódio. Beijinho, beijão e tchau.